Olá, meus irmãos, hoje dia 5 de agosto, estamos na 18ª semana do tempo comum. Com a graça de Deus, estou aqui para a partilha da palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos seguidores, quero fazer um convite especial a vocês. Venha fazer parte dessa missão. Nosso canal de evangelização Vida em Cristo é um trabalho voluntário que existe para levar a palavra de Deus às pessoas. Mas precisamos da sua ajuda, para que essa mensagem alcance ainda mais corações. E como que você pode nos ajudar? Compartilhe nossos vídeos. Um simples gesto pode tocar a vida de alguém. Alguém que precisa de uma palavra de esperança, paz, alegria. Levar o conhecimento da palavra de Deus. Curta, comente, inscreva-se no canal. Isso ajuda a impulsionar o nosso conteúdo e alcançar mais pessoas. Indique nosso canal para amigos, familiares, grupo da igreja, grupos de orações. Envia suas orações, sugestões, comentário. Queremos falar sobre o que edifica a sua fé. Seja voluntário. Junte-se a nós para espalhar o amor de Cristo e junto nós podemos fazer a diferença. Cada um de vocês é parte vital dessa missão. E saiba que as suas vidas são levadas a Deus diariamente em nossas orações, nas santas missas, no silêncio do meu coração. E sigamos confiante, como a palavra do Senhor vai nos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E eu creio que aonde esse vídeo chega, Jesus também chega. Ele visita cada coração. E com essa certeza e com essa confiança, pedimos que a Santíssima Trindade já vai nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia da igreja nos traz hoje uma bela catequese sobre a fé. O evangelho de hoje é uma continuação do evangelho de ontem que narrava a multiplicação dos pães. Os discípulos ainda precisavam crescer na confiança e na intimidade com Jesus. Talvez hoje esses discípulos, seja eu, seja você, que Jesus quer fortalecer na fé. Por isso, hoje ele nos convida a abrir o nosso coração, a nossa alma e com alegria acolher o Evangelho. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 22 até o 36. Nele, Jesus faz um discurso sobre a Eucaristia, algo difícil de compreender para muitos naquela época. Tanto que, quando ele diz, eu sou o pão vivo descido do céu, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, que está lá em São João 6, no versículo 51, muitos se afastaram, foram embora. No capítulo 14 de São Mateus, vemos os milagres que antecedem esse discurso. Ontem, ouvimos sobre a multiplicação dos 5 pães e dos peixes, que saciou 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Depois Jesus mandou os apóstolos ir adiante para Cafarnaum, enquanto ele subiu no monte para rezar, afastando-se do povo que o povo já queria fazer dele um rei terreno, glorioso, triunfante, vencedor. Mas não era isso o seu reinado. O reinado de Jesus era do servo sofredor, que morre na cruz. Os apóstolos enfrentaram uma travessia difícil. O mar agitado, o vento forte e a escuridão da madrugada. Essa barca é a imagem da igreja, que navega em meias tempestades, que ela enfrentou e enfrenta até os dias de hoje, em toda a sua história. Jesus permitiu que os discípulos lutassem. Assim também Jesus permite que nós também enfrentemos as dificuldades da vida para nos fortalecer. Só que quando os discípulos já não podiam mais, ele apareceu caminhando sobre as águas.
e socorreu eles. Assustado, eles pensavam que era um fantasma. Mas Jesus acalmou, dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Pedro, como sempre impulsivo, pediu para ir ao seu encontro. E Jesus disse: vem, Pedro. Só que enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas ao ficar com medo do vento, ele começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Jesus o segurou pelas mãos e o repreendeu. Homem de pouca fé, por que duvidasse? É uma lição para Pedro e também para nós hoje. Jesus estava preparando Pedro para ser o primeiro Papa. Ele precisava moldar o seu caráter, corrigir o seu orgulho, sua fraqueza na fé, os seus medos. Porque mais tarde, Pedro ainda, ele negou Jesus 3 vezes. Mas após a ressurreição, Jesus o perdoou e confirmou na missão. A missão de Pedro. E dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Assim como a barca agitada, a igreja enfrenta desafio em todos os tempos. As heresias, perseguições, as crises que surgiram. Mas o Espírito Santo sempre o sustenta. O catecismo nos lembra que, nos momentos mais difíceis, Cristo virá em seu auxílio, como fez com os apóstolos no mar, diante das tempestades da vida. Confiemos que nós não remamos sozinhos. Jesus está conosco no nosso barco, no barco da nossa vida de cada dia. Te convido a pegar a palavra, está em São Mateus 14, de 22 a 36. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos fortalecendo a nossa fé, para que em meio às ondas nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Ele que é a nossa única esperança. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Depois que a multidão comeram até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para rezar a sós. À noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem, Pedro. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia
a toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pedia que pudesse ao menos tocar a barra das suas vestes, e todos que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria seja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.